E aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Estudando e Aplicando o Espiritismo, que hoje está sob a minha direção, Vanessa Feitosa. O tema dessa noite é educação, mais precisamente educação escolar. E a gente tem aqui uma convidada muito especial e querida da nossa casa, Rosana Sobreiro, que é trabalhadora do nosso centro, professora e mãe do Lucas, membro também da nossa mocidade. E aí, é um prazer estar aqui participando desse podcast e uma alegria, né? Poder falar de educação e que a nossa conversa seja proveitosa para todos nós que estamos assistindo, né? Para todos que estejam assistindo e para nós aqui que estamos Com certeza, nesse debate presencial. não tenho dúvida disso. E aí, para a gente entender um pouquinho, né, o que é educação escolar, mais na visão do dicionário, né? A gente tem que a educação escolar é a prática educativa formal que ocorre nos espaços escolarizados, desde a educação infantil até a pós-graduação, e que se dá de forma intencional e com objetivos determinados. Um outro significado é que é a aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. E assim, Rosana, para a gente iniciar nossa discussão e reflexão, queria que você falasse um pouquinho o que é educação para você e como você se vê nesse lugar que você atua, né, assim, há tantos anos, há tanto tempo. Educação é basicamente a gente aceitar o outro como é e poder proporcionar algo para que ele seja melhor, Uhum. né? É basicamente isso. E o meu lugar, né? Você fala como eu Como você se vê me nesse... vejo, né, nesse lugar. É engraçado porque as coisas, nós temos os nossos planejamentos, né, antes Antes de... de encarnar. E é claro, mesmo que a gente tente fugir deles, a gente, né, embarca. Eu não tentei fugir dele, não. Né? Assim, o tempo inteiro, né, durante toda toda a existência, os caminhos levavam para a educação, né? E eu me vejo nesse lugar como o que me facilita ser espírita, estudante da doutrina espírita. Eu acho que isso é um facilitador para a gente que está na escola, porque aí a gente consegue ter essa visão do que eu falei do que é educar, né, que é aceitar o outro como é e Uhum. facilitar nas possibilidades para que essa pessoa seja melhor, né, do que a gente vai oferecer, ter esse conhecimento de que nós não estamos aqui pela primeira vez, né, de que nós somos espíritos que tivemos várias experiências, né? Então, e isso diz da nossa bagagem, Sim. de que nós trazemos uma bagagem. Então, isso não pode ser descartado, e nós, enquanto espíritas, temos esse olhar de que daquele que o outro ele é ele tem uma bagagem gigantesca, né? Te interrompendo, né? Assim, é muito legal, bacana você falar disso, porque eu ainda como aluna, né? O que a gente vê nas instituições de ensino é uma visão totalmente contrária dessa, né? De você considerar o ser humano que está ali na sua frente, com as vivências dele, dificuldades, né? Enfim. E tem muitos professores que a gente olha assim, pessoas que atuam na educação, e a gente pensa, essa pessoa não fez, não passou pelo curso de educação, assim, porque
vai totalmente ao contrário do que a gente aprende, lê, né? E entende como é o certo e como deve levar o trabalho ali. E educar é justamente isso que você falou, né? Assim, concordo, com certeza. Não, e não por ser espírita, né? Mas por entender que a educação é isso, né? Que a gente sistematiza muito a educação escolar. E aí, falando dessa aproveitando o gancho, né, de falar de considerar o ser humano e a educação e tudo mais, comenta um pouquinho sobre a relação entre pais e escola e como ela é, né, no caso da realidade e como ela deveria ser, talvez assim, não sei. Deixa eu falar um pouquinho pra gente. Primeiro que é uma relação necessária, né? A relação entre pais e escolas. A gente tem hoje uma grande inversão de valores. A escola hoje, não gosto de usar a palavra, mas é a palavra que é muito utilizada, ela é vista como um depósito. Na realidade, a geração atual de pais e mães não tem a noção do que é a escola. Uhum. Estou falando isso pela vivência, né? Que a gente tem no dia a dia na escola, que a gente vê na escola no dia a dia. Quando a gente olha tanto os alunos como os seus responsáveis, que estão na escola e não sabem, na realidade, o que estão fazendo ali. Uhum. Né? Então, assim, é, caramba, o que que é isso? Como é que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo? E aí a gente verifica que essa geração, essa nova geração, sofre essa inversão de valores. Esses valores morais, né? E numa mudança rápida. Os valores em relação aos pais, a gente tem um número muito grande de pais muito Muito novos, nova. né? Muito novos, é, que, assim, que de mudanças rápidas, com esse tempo, com novas tecnologias, Uhum. tudo numa fluidez, assim, né? As facilidades. De facilidades. E aí a existência parece fácil Sim. e rápida, Na verdade, né? tudo que se propõe a fazer quer que seja nessa velocidade. Nessa velocidade. E aí o que falta nessa relação é o respeito, porque não tem a construção do respeito. E nessa inversão de valores que eu estou tentando dizer aqui, inclusive, assim, as necessidades. Uma relação de pai e filho, de mãe e filho, onde os filhos hoje fazem exigências e essas exigências são Acatada, né? exatamente acatadas. Ah, eu quero isso. Tem. Ah, não vou fazer isso. Não faz. Uhum. Como esta criatura vai ter respeito ou outra coisa dentro da escola? E até entender a importância, né? Entender a importância, como está sendo educada em casa, porque isso é de suma importância. A criança vai para a escola, o adolescente vai para a escola, a escola, ela vai trabalhar as questões intelectuais, mas ela também vai trabalhar as questões morais. Sim. Mas ela não é a responsável da educação familiar. Não tem aquela assim, educação vem de casa? E é isso mesmo. Uhum. Ela precisa ser um complemento. Não dá para eu simplesmente usar a palavra que eu não gosto, depositar o meu filho na escola, com todos os problemas que ele ou ela tenha e que a escola resolva. Porque hoje está assim. Não, tá, o que a gente mais ouve hoje são os pais de crianças de 3 anos. Não vejo a hora de mandar meu filho para a escola. Mas não Sim, no sentido de desenvolver moralmente aquela criança. No sentido de vai ficar um tempo longe de casa. exato. Porque, assim, a coisa ficou tão descompensada que não se dá conta. Você falando assim, me veio à cabeça o que a gente muito ouve na faculdade, né? Que é a precarização do ensino, a desvalorização, né?
E é justamente por isso que as coisas estão também desse jeito, né? Os pais, né, não entendem o que é escola, não entendem a importância ali, e socialmente a escola é desvalorizada, os professores, então, né, mais ainda. E aí os filhos são, essa visão é passada, né, de geração a geração. É de pouca importância, sabe? Eu vou te falar o quanto isso impacta. Nós estamos na escola, muitas das vezes, apagando incêndio. Nós estamos na escola para separar briga. Uhum, Nós estamos, na maioria das vezes, né? É separar briga. Assim, é para ser mediadores de conflitos. A gente escuta muito também, porque é o espaço onde aquela criança também vê a possibilidade de falar mais, de falar uhum, até sobre coisas que acontecem da vida dela. Mas, como isso está muito intenso, o papel mesmo, né, da educação, a gente conseguir desenvolver da melhor maneira, a gente não está muito que conseguindo, porque uhum. o tempo fica curto por conta dessas questões. E são questões de educação. E que não dá para você. Ah, problema que tá passando por isso, eu tenho que dar o conteúdo. Não dá. Não dá para você ignorar. Uhum. Não dá para você ignorar. Apesar de ter profissionais que ignoram. Sim, né? Não dá para ignorar, mas em contrapartida, a gente não pode se deter só nisso. Por Sim. isso que a gente precisa da família. A gente precisa da colaboração da família. E muitas das vezes a gente tem a família que não entende o nosso papel, é claro, não entende o próprio papel Uhum. enquanto educadora. A família que não entende o papel enquanto educadora. E não ajuda nesse processo, nessa relação de escola e família, que é uma relação necessária, mas tem que ser uma relação de parceria. E a educação familiar, quando ela não é bem desenvolvida, quando as questões morais não são bem desenvolvidas em Sim. casa, complica tudo na escola. E hoje, né, falando dessa geração, hoje está tudo muito complicado. Eu brinco lá na escola, né, falo assim, a gente recebeu uma missão, não, a missão não. Nós somos devedores, né? A gente tem que resgatar os nossos débitos. E aí, lá no nosso planejamento foi assim, ó. Olha, vocês vão resgatar os débitos de vocês. Vocês vão para a escola. Vocês vão até receber um salário de incentivo para poder pagar a verdade, porque o desafio vai ser grande. E é desafiador, assim. É real, né? Eu estou aqui pensando em várias coisas, mas é porque não é só você ir para a escola dar a aula, né? Você está em constante. Você está em casa pensando na escola, e não só na questão de preparar a aula, essas coisas, mas a situação que você vive na escola, e como você vai resolver esses conflitos e lidar com essas situações. É isso mesmo. E, assim, o educar hoje, né? O educar hoje, mas desde sempre, né? Mas a gente vai falar hoje que a gente recebe o resultado positivo ou negativo da educação ou da deseducação que os pais estão Então, proporcionando aos seus filhos. Isso é que é desafiador, né? E é essa parceria que a gente que falta entender que a gente precisa educar os filhos, sim. né? A gente precisa educar os filhos para a vida, para o futuro, porque em algum momento eles estarão sem a gente, né? Então não adianta eu dar hoje as facilidades, né? Tá tudo fácil, vou facilitar a vida dessa criança, tá? Ela vai fazer o que ela quer, o que desejar, porque o desafio vem mais tarde. E aí é um E, complicador, e aí só piora. só piora. Então a gente precisa entender que assim, a gente tem que dizer não,
na hora que tem que dizer não. A criança, nossos filhos, não vão nos amar mais ou menos se nós formos rígidos. Uhum. E a questão não é essa, porque amar é algo muito é, complexo, não é? É algo muito complexo. Eu demonstro amor para o meu filho quando eu digo não, quando eu falo que não pode, não é assim, é dessa maneira. O que ele vai achar, ou o que ela vai achar, gente, não importa. Não importa. O que importa é eu estar pensando no que vai ser melhor para o futuro, quando eu não estiver mais por ali. É porque esse momento da infância ali, né, onde você vai moldar aquela criatura, né, aquele Por espírito que isso a está ali, infância. exatamente. Porque aí, se você não fizer, esse é o seu papel ali. Exatamente. Se Essa é a você não responsabilidade. fizer isso, e uma responsabilidade que, voltando à questão de escola, muitos pais passam para a escola, né? Assim, querem se livrar dessa responsabilidade, né? Querem se isentar. É. E aí a gente precisa entender que o adulto tem a responsabilidade de encaminhar a criação, apresentando apresentando para aquela criança o que é melhor para a sua vida, Sim. né? E falando de nós espíritas, né? A nossa responsabilidade com os nossos filhos em relação à evangelização, porque a gente precisa apresentar Deus, né? A gente precisa encaminhar os nossos filhos com essa questão moral Uhum. para a evangelização. Não é para intelectualizar, não, para saber o que são os estudos mais aprofundados da doutrina espírita, não. É para ter uma educação moral, uma educação do espírito mesmo. Então, nós, enquanto espíritas, devemos fazer esse papel, porque muitas das vezes nós não fazemos. Então, nós precisamos encaminhar, sim, e enquanto pais de alunos, né, entender que essa relação de família e escola ela é necessária. E depende muito dessa nossa responsabilidade de educadores em casa. É, você falando da questão de ser espírita, né, assim, que com certeza a gente, por ter um esclarecimento, muitas situações na escola, a gente lida de forma diferente, né, compreende ali a complexidade da situação. E aí, assim, como que a educação ela influencia na nossa evolução, né? Como que. Porque tá, nada é por acaso. Eu não tenho a escola aqui porque é uma atividade para o ser humano enquanto está passando tempo no plano de provas e expiações, né? Qual é o papel ali, a importância da educação para a nossa evolução, enquanto espíritos, né? Então, primeiro que educar é construir valores, né? É, imagina a escola como um espaço onde você tem várias situações. Primeira coisa, a convivência. Você convive com Uhum, inúmeras pessoas de diferentes vivências. E ali você tem todos os dias da semana, uhum. né? Você convive com preto, você convive com branco, você convive com pobre, você convive com mais pobre, né? Então, você tem uma vivência com pessoas. E aí já começa assim, a você tentar olhar para o outro e saber que o outro faz parte da sua vivência e da construção de valores. É claro que isso é uma aprendizagem, assim, isso se aprende vivendo, Uhum. né? Não é uma coisa que eu vou ensinar para o aluno ou para a aluna, olha, é isso, assim, assim. Não. Mas a escola em si, com com toda a potência que é a escola, ela acaba, na prática, fazendo esse papel, sabe?
você não se esforça para isso, não. Ele é construído assim, Uhum. faz parte desse processo todo, desse espaço, desse lugar, que é um lugar que é múltiplo, é um lugar que tem um monte de vivência, é um lugar. É escola, é escola, onde tem gente, onde tem vivências, onde tem diferenças. E aí essa construção se dá a partir mesmo dessas vivências, né? E aí o outro lado, que é o da instrução, onde você tem português, matemática, história, arte, geografia, ciências, né? Todas essas, assim, todos esses componentes curriculares que também vão auxiliar nessa construção e que fazem parte da nossa vida. Sim, porque a evolução moral também precisa estar de acordo com a evolução intelectual, assim, né? A gente precisa da evolução intelectual Com para certeza. avançar moralmente, né? Sim, do conhecimento. Precisa estar alinhado. Então, assim, elas estão. O intelectual hoje, né, na nossa sociedade, no nosso planeta, e o intelectual, ele está num patamar muito mais elevado do que Sim. o moral, sim, né? Do que as questões morais. A gente precisa ainda muito elevar as questões morais, né? Mas a escola, ela precisa desenvolver o intelectual e precisa desenvolver as questões morais, que são os valores. Que a educação, né, quando a gente está falando, ela é a construção de valores. E o intelectual não tá desligado. O que a gente não Sim. pode fazer é, é essa separação. A gente tem mania de fazer isso com tudo, né? A gente separa tudo, inclusive os componentes curriculares. Sim. Que se você tiver olhar com mais cuidado, você vai ver que está tudo Sim. interligado. Não tem uma coisa mais importante do que a outra. Uhum. Porque a gente equivocadamente ou necessariamente num determinado momento separou. Só que hoje, mais do que nunca, a gente precisa entender que não é separado, que está tudo interligado. Pode estar separado, mas a gente pode trabalhar, pode começar a juntar, porque assim, é uma reorganização, uma desconstrução, Sim. né? Então, a gente está no momento de desconstruir. E aí, se os valores estão invertidos, vamos fazer essa desconstrução. Se o processo educacional está invertido, está lá esquisito, não está dando conta, a gente vai dizer, poxa, assim não dá mais. Então, a gente precisa desconstruir. A gente precisa olhar e ver que ponto precisa mudar, transformar e fazer, né? Agora, que na escola a gente tem currículo para seguir, a gente tem questões burocráticas, né? Muita coisa para seguir. Mas eu penso que, apesar disso, com um olhar mais afetuoso, porque na escola também não pode faltar o Uhum. afeto, não pode, a gente pode fazer novas construções, né? Tá mais difícil hoje, tá mais desafiador pela questão da educação, né? E aí eu digo do respeito, que não foi construído em casa, porque se a pessoa, falando de alunos e alunas, Uhum. né? Não entende que precisa respeitar seus pais, porque os pais não disseram isso ou não mostraram isso A quem vão respeitar, né? exatamente a quem não respeitar. E isso é o que está dificultando um pouco esse nosso processo educacional, da educação escolar, né? Os pais, nessa necessidade de fazer a vontade, De agradar, né? de agradar, tá estragando. É muito complexo, né? Assim, tudo. Não dá pra gente, como você falou o tempo todo, não dá pra gente separar só a escola, né? Dá pra separar a educação. E a gente Não, também, enquanto espíritas,
pensarem na nossa evolução, né, como os passos que a gente tem que ter, os lugares que tem que estar para poder alcançar a nossa evolução moral. É muito desafiador a gente estar aqui, né, até porque é um plano de provas e expiações, mas ter conversado sobre isso, tenho certeza que quem está ouvindo, né, assim, vai mudar completamente. Se não, né, não estava de concordância, vai ver a escola hoje com outros olhos, né? O papel da escola, não só como um lugar que você vai lá para aprender a contar e a escrever, né? E talvez até alguns pais, né, assim, vão refletir sobre isso. Isso é muito bacana e importante. A nossa conversa aqui foi muito boa e eu, né, assim, é um tema que me afeta positivamente porque é a área que eu quero atuar, né? A área que eu estudo hoje para atuar um dia. E essas conversas são muito boas e ver que tem pessoas que pensam assim, porque no meio acadêmico parece que está todo mundo pensando só em si, em ganhar dinheiro e, né? E ver esse lado espiritual, né, moral, junto com a educação é muito bonito de se conversar. É. Eu penso que quem está na escola, né, enquanto professores, gestores, né, quem está na escola, acaba tendo um olhar um pouco mais cuidadoso. Uhum. É claro que nós, enquanto seres humanos, né, às vezes nos equivocamos, Ah, com certeza. né? Nos equivocamos. Mas a gente tem um grupo bem grande, bem significativo de profissionais que pensam, e eu não estou falando de profissionais espíritas, Uhum. de profissionais que pensam o bem. Sim. Nós somos inspirados, todos, independente das nossas religiões. Nós somos inspirados positivamente. Quando nós estamos com vontade Uhum. de fazer o bem, né? Então, a coisa acontece. E não podemos esquecer que nós somos espíritos eternos em uma experiência humana. Essa é uma das nossas tantas experiências humanas, né? Não devemos desconsiderar as bagagens. Se a gente não deve desconsiderar uma vivência desta encarnação, e aí eu estou falando da criança que vai para a escola, com todas as suas questões emocionais, suas questões familiares, porque vão, e a gente não deve desconsiderar, enquanto professores, a gente não deve desconsiderar porque aquilo impacta na aprendizagem, impacta em tudo na escola. Então, como é que a gente, enquanto espírita, vai desconsiderar a bagagem espiritual? Sim. Né? E a gente tem. É porque essa conversa ela rende muita coisa, então não vamos entrar em outros assuntos, não. Mas, além disso, a gente não pode esquecer de Jesus e seu exemplo de conduta. O que Jesus falou, ele fez. E nossos filhos, eles não, porque nós não somos Jesus. Às vezes nós falamos e não fazemos, né? Muitas das vezes nós falamos e não fazemos o que falamos. Eles repetem os nossos exemplos. Sim. Então nós somos exemplos. E as pessoas também. As pessoas nos veem pelo que nós fazemos e não pelo que nós dissemos, né? Exatamente. Então, mas que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, porque ele é um exemplo de conduta, de educador, né? De cuidado, né? Um olhar tão cuidadoso para as pessoas, de aceitação, de entendimento do outro. Se a gente né, tiver um fiozinho dessa compreensão, de olhar o outro como ele é, e partir dali para as possibilidades, nós faremos o melhor sempre. Eu fiquei até sem palavras agora. Mas refleti, né, pensando nisso que você falou. A gente realmente, se a gente tivesse mais tempo, com certeza a gente ficaria aqui conversando, trocando muito mais, porque é um assunto que rende, né? A gente vai falando, vai pontuando, mas a gente precisa encerrar.
A gente já está no nosso tempo mesmo, limite. Agradeço muito você ter aceito o convite, ter conversado com a gente sobre esse assunto, né, que é importante, como todos os outros que a gente traz aqui também. Mas muito obrigada pela sua presença, pela conversa e pelas reflexões que você trouxe. Eu é que agradeço a oportunidade, e que a gente tenha mais oportunidades, né, como essa, de falar sobre educação, porque é importante demais, né? Mas eu agradeço muito, agradeço os ouvidos. E é isso. Então, gente, a gente agradece a presença de vocês por estarem aqui ouvindo a gente. Se tiverem alguma dúvida, né, que queiram fazer, podem fazer pelo YouTube mesmo ou pelo nosso grupo lá no WhatsApp. E é isso. Espero que tenham gostado, que vocês possam, que essa conversa possa ter impactado vocês de alguma forma. E a gente se vê então no próximo podcast. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço em cada um de vocês. Até a próxima.